Meu nome é Joana D'Arc. Eu me chamo Eunice. Sou a Lucilene Vieira da Silva. O meu nome é Gislene. O meu nome é Maria José. Oi, meu nome é Fabiana. Meu nome é Vanete. Meu nome é Giciara. Sou vó do Natan. O Natan vive comigo desde que nasceu, né? Nasceu prematuro. Com 2 anos e pouco, a gente descobriu que ele era surdo, né? Bilateral. Teve uma má formação e nunca ouviu. Com 3 anos, ele fez implante coclear. Hoje ele está com 18 anos, né? Faz português e Libras. E eu estou aqui para ajudar ele toda quinta-feira. Para investigar se eles tinham algum problema, eu levei os 2, já para ver se tinha algum problema. Aí o Fabrício arrancava muito. Aí eu peguei e fui mais focada nele, apesar de que vejo dificuldade no Guilherme na fala. Eles pediram para observar o Fabrício, que disse que tinha líquido no ouvido, e o Guilherme, os exames dele deu tudo certinho. Eu descobri a deficiência dele, estava com de lá para cá, eu fui caçar recurso, né? Porque como ele já tinha deficiência mesmo, nós já sabia que não tinha volta, tive que caçar, né? Foi a batalha minha já tem 15 anos atrás, de recurso, ele usou aparelhos, vários aparelhos. Eu descobri que o Robert ia ficar surdo depois que eu descobri a deficiência no cérebro dele, né? Foi assim, o médico não me preparou para essa notícia, na verdade, né? Ele simplesmente chegou e falou para mim que meu filho tinha deficiência definitiva no cérebro. Eu era inexperiente, não sabia o que era isso, né? Nunca tinha imaginado. Então, aquele momento para mim ali foi como se ele tivesse pegado uma bola de fogo e jogado nas minhas mãos, entendeu? Eu não sabia como lidar com aquela situação. O momento que a gente descobriu foi, ela tinha 7 anos. Foi assim, à primeira vista foi um impacto, assim, não um impacto que a gente esperava, né? Ela tinha 7 anos, que com o passar do tempo ela foi crescendo, a gente via que ela não ouvia bem, não ouvia a gente chamar, andava tropeçando muito. Olha, no começo a gente, eu percebia que ele era tudo lento, né, para falar, e a gente levava no médico, os médicos falavam, não, por ele ser prematuro, tudo vai ser conforme o tempo. Aí foi quando a diretora da escolinha, né, que era na creche ainda, falou, não, tem alguma coisa errada. Aí a gente procurou o médico e ele ajudou a gente. Só que quando aprofundou mais, chegou na profunda, né? Eles pediram para usar aparelho, levar na fono. A fono não queria que entrasse com Libras. Implantou também, fez um implante coclear, mas infelizmente o implante, nenhum outro tipo de aparelho, ele não se adaptou com nenhum. Ele incomodava bastante os sons, o barulho na escola, ele não ficava porque ele não gostava dos sons, incomodava ele demais. Mas o meu também tem uma dificuldade, ele não aceita a deficiência dele. Aí, aconteceu um pouquinho maior é por conta disso, ele não aceita a deficiência dele. Foi muito difícil, porque lá no meu estado eu não conseguia ter um diagnóstico do que realmente ele tinha. E aí a gente teve que vir para cá, para Goiânia, para conseguir ter um diagnóstico do que realmente ele tinha. E ele, com 3 meses de vida, começou a aparecer uma mancha branca na córnea do olho, que é a oposidade congênita, né, na córnea. Foi comprometendo a visão dele. Aí nós percebemos que ele também tinha perda auditiva. Fizemos os exames e deu também. Eu creio que o desafio maior foi essa questão da medicina e esse jogo de empurra. Enquanto a gente desenvolveu muita coisa para ele, enquanto a gente tinha plano de saúde. Quando a gente perdeu, aí foi muito complicado. No começo, assim, a gente ficou meio perdido, né? Mas aí a minha filha foi ensinando ele e ele foi pegando jeitinho, né? Inclusive, assim, quando ele ia na fono, ela falava, coloca os papelzinhos escritos, né? A geladeira, fogão, essas coisas. Hoje não, ele já sabe, mas ele fica meio perdido na questão de animais ainda, né? Mas vai chegar lá, se Deus quiser. Tem preconceito, sempre tem, sempre vai ter, sempre teve.
E com relação do Douglas, ele não é só surdo, ele tem várias deficiências, má formação. Então, só de você olhar, você já observa que ele é diferente. Então, tem muitos preconceitos, sim. Teve uma vez com a mãe, eu estava com o Douglas no carrinho, uma criança, a mãe ia descendo, eu sentada na porta de casa, a mãe ia descendo com o filho, e ela pegou o menininho, a criancinha correu, e foi brincar com o Douglas dentro do carrinho, a mãe puxou ele de cima, tipo assim, nossa, essa doença vai pegar em você, sai, não pega nesse menino. Então, foi difícil, doeu em mim, sabe? Mas eu não disse nada para ela, eu só orei a Deus e pedia sempre a Deus, e sempre que eu faço, eu peço a Deus força. O Douglas não tem amizade, o Douglas não tem, assim, ele é mais ele e eu e os irmãos, entendeu? Então, é muito difícil a gente lidar com preconceito. E aí, quando Douglas nasceu, que foi cesariana, que eles me mostraram o Douglas, realmente, eu como mãe, primeira vez que ter filho, mãe de primeira viagem, como dizem, eu me assustei. Então, foi um choque bastante grande para mim. Tanto para mim, tanto para todos os familiares, porque na minha família não tem, além do Douglas, não tem outras pessoas assim. É só ele. Então foi um choque muito grande. Eu entrei numa depressão, foi muito difícil. Foi muito difícil aceitar. Eu aceitei, mas o pai biológico do Douglas não aceitou. Ele não quis saber do Douglas, a gente se separou. Ele foi viver a vida dele, eu fiquei cuidando do Douglas, porque o Douglas, além da hidrocefalia, ele tem, além de ser surdo e da hidrocefalia, ele tem microcefalia, tem mielomeningocele, tem má formação nos órgãos. Então, foi uma luta bem difícil. A surdez dele em si, porque a gente demorou, a gente levava ele no médico, o médico dizia que ele ouvia. Aí quando a gente trocou de médico, o médico descobriu que ele, né, então demorou, foi quase 3 anos para a gente descobrir que ele não ouvia. E ele ainda tem muita dificuldade no português, e foi outro problema com a questão da medicina, falando que o problema dele no português era por causa da fluidez, né? Sendo que desde pequenininho a gente ajuda ele com caligrafia, ditado em casa, não só na escola. Fez contraturno em outra escola, aqui em casa, e sempre que eu questionava o pediatra, ele falava, você é surdo, aí quando tiver maiorzinho. Porque nas escolas, geralmente, eles ficavam tentando muito fazer ele escrever, e nunca se importaram muito com a questão dele ser surdo, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele está numa escola que ajuda muito ele, mas eles não paravam para prestar atenção que não tinha como ele aprender a ler e escrever sem ele estar entendendo, né? E ele não andava, né? Ele já veio andar com 5 anos, quase 6 anos. Foi fazendo a fisioterapia, e aí ele com 5 aninhos, o irmãozinho dele nasceu, o João Pedro, e ele viu o irmãozinho dele andar, e aí conseguiu andar. Conseguiu andar com a ajuda do irmãozinho dele, né? Mas não é fácil. Você descobrir assim, seu filho sofre, ele e a família também, né? O momento que me deu aquele levantada para mim fazer isso foi quando ela veio de outro estado para cá, que ela não sabia nada, aí a gente saía, não tinha comunicação nenhuma. Aí quando um dia nós saímos, ela vendo um casal de surdo, né, conversando, aí ela olhou assim para mim, aí ela fez um oi. Aí foi aquilo assim que me fez eu acordar para o mundo, porque ela precisava ter a comunicação dela e que a gente tinha que aprender a Libras, a linguagem dela, para se comunicar também mais fácil com ela dentro de casa. E até nos lugares quando a gente sair, né? E já com a Libras, abriu os olhos dele. Ele já aprendeu, até com a Libras, ele desenvolveu algumas palavras através da Libras, fazendo aquele sinal, ele desenvolveu algumas palavras. Uma coisa que fez muito bem pro Douglas, que eu percebi que ele está desenvolvendo muito,
Ele estava desenvolvendo antes, mas agora, quando ele passou aí presencial, foi pro caso. Quando ele passou aí presencial, parece que ele, sabe, abriu para o mundo, assim, ele tá se evoluindo muito rápido, evoluindo. E eu fico assim, meu Deus, como pode? A Libra para ele foi até que demorou. Ele estudava numa escola particular e não desenvolvia. Aí quando a gente passou ele para a escola, né, com um intérprete, foi que ele desenvolveu. E aí a gente começou a estudar no Presidente Dutra e lá a Juliana indicou o CAIS, né, para colocar ele. E foi muito bom para ele ter o CAIS como referência para ele, né, para ele fazer a aula de Libras. E ele está desenvolvendo muito mesmo. No começo eu não botava fé, não tinha muita fé assim que ele ia desenvolver o tanto que ele está hoje, né? E hoje é só gratidão por ele já saber o alfabeto em Libras, já falar muita coisa em Libras, né? E depois que a gente descobriu a Libras, né, que ele começou a ir para a escola e começou a vir a intérprete, né, na escola, nossa, foi ótimo demais. Nossa, ele gosta demais de participar da Libras. Antes era complicado para mexer com ele. Ele era muito agressivo, sabe? Porque eu não entendia, né? Chegava nos campos, aí todo mundo achava assim, nossa, que menino custoso, meu Deus, o que é isso? E imagina como que é. Na escola também ele nunca aceitou as intérpretes, mas quando ele começou a entender mais a Libras, ver que ele precisa da Libras para estar falando com as outras pessoas, né? A Libras foi tudo. Por mais que ele não aceite a deficiência dele, a Libras veio assim que ajudou demais em casa. Ele é um menino muito nervoso, a Libras ajudou ele a acalmar. Foi ajudando aos poucos. Tipo assim, ele, por conta dele não aceitar um pouco a deficiência dele, ele tem um bloqueio assim, um pouquinho na Libras, mas graças a Deus a Libras ajudou demais e está ajudando ainda. E se Deus quiser, nós vai chegar longe ainda. O Robert, ele começou a aprender alguns sinais de Libras comigo. Eu não sei muito, né? Mas o que eu pude pesquisar nas redes sociais, o que eu pude absorver com pessoas que eu conhecia, que era surda, que tinha parente surdo, foi assim que a gente foi aprendendo a se comunicar. É tanto que tem muitos sinais que a gente fez uma adaptação, né? Que a gente não sabia como fazer, então a gente adaptou aquele sinal para a gente poder dialogar um com o outro. Na família, muitos não aprenderam Libras, mas conseguem comunicar bem com ele interage com todo mundo. Agora eu vi muito assim no comecinho na escola. E agora também ele também reclama um pouquinho na igreja, que o pessoal não sabe Libras, mas aí eu explico para ele, que a gente pode ir ensinando, comecei a fazer o curso assim. E a gente foi se adaptando com o dia a dia dele, né, ali, porque não tem o que fazer, né, tem mais é que ajudar, né. Aí todo mundo começou a se adaptar, a família, tudo. E estamos aqui até hoje, já tem 16 anos, né, que ele tem, estamos aí. É muito bom, porque quando ele vê uma pessoa quando ele, com a deficiência auditiva na rua, ele começa a conversar com a pessoa e eu fico muito gratificante. Eu fico muito alegre quando eu vejo ele com uma pessoa na rua conversando, assim, falando assim, normal, falando o nome dele, se apresentando, coisa que ele não sabia, né, se apresentar para as pessoas, não sabia falar o nome dele, porque ele não sabia Libras, né, e agora não, ele fala com qualquer uma, se apresenta, fala o nome dele. O que me deixa muito feliz no Douglas é essa força de vontade dele ter para sobreviver, sabe? Porque não é fácil. O Douglas tem várias malformações nos órgãos, é míope, tem problema de visão, é surdo, tem 2 doenças na cabeça, usa válvula, vive fazendo cirurgia, e você pensa assim, nossa, quando a fé ele se... Nossa, E que me deixa muito feliz ele... Aí também é quando ele vai... É o Cas. O Cas fez bem pra mim, pra ele, porque antes dele conhecer, a gente conhecer o Cas, ele tava tipo entrando numa depressão, porque ele perdeu o pai e ele não tinha como comunicar, e eu não sabia como comunicar, como ele expressar, como ele me explicar, como eu ia entender ele, porque a gente conversava era por mímica.
Então, era muito difícil, às vezes não entendia, porque, sabe? E aí, o que que acontece? Aí foi quando surgiu, eu fiquei sabendo do caso. Foi lá no CRE que me falaram. Aí eu corri atrás, eu não sabia. O Douglas já tinha o quê? Acho que 10, 11 anos, ou era 12, e eu não sabia que existia, sabe? Então, aí me falaram e eu corri atrás e consegui. Aí eu vi que o Douglas começou a desenvolver e fazer bem para ele, sabe? Ele já não ficava mais dentro do quarto, ele já saía, tentava falar comigo, mas eu não sabia. Aí eu também comecei, aí foi muito bom. O caso tá fazendo muito bem pro Douglas, o Douglas tá bem mais feliz do que antes. E aí que todas as mães, né, que abracem seus filhos, cuide com amor, com carinho, né? E a educação é primordial. Não cuidar deles assim, ele é um coitado, tal. Não. Trate ele como uma criança normal, que ele vai ser, né, um adulto normal. O apoio da família é o que te sustenta, que te levanta e que te ajuda mesmo, porque sozinho mas se não tiver a família, não consegue não. Foi muito gratificante quando ele fez o sinal de mãe a primeira vez. Foi muito gratificante, mãe, vovô, vovó. E foi muito emocionante para mim quando ele começou a fazer esse sinal. Uma deficiência, né? Como qualquer outra. Possível que a gente der para ajudar, porque a gente é mãe, a gente sofre, a gente vê aquilo ali, a gente sofre também, a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não é assim não. A gente tem que ir atrás, procura. A Libras vai atrás da Libras, quanto mais cedo ele aprender, a criança aprender, os familiares aprender, vão ver que vai mudar a vida de vocês. Persistir, né? Não desistir do seu filho, ir em frente e procurar o melhor para ele, procurar o atendimento para ele se desenvolver, né? Eu acho que eles assim, têm que procurar, né, a associação, né, o CAIS. A Libra é muito importante, sabe? Tanto para a família como para eles, você entendeu? Não é assim, os outros vezes falam, mas é difícil. Não é difícil. Se adaptando, a própria família vai, sabe, gostando, vai interagindo, fala, nossa, eu deveria ter colocado bem antes, você entendeu? Hoje, assim, eu penso assim, se eu tivesse pensado no começo, acho que a gente não tinha feito implante no Gabriel. Agradecer a Deus que Deus deu uma criança muito especial para ela, que sabe que ela tem condições de ajudar e correr atrás, é forte para enfrentar todos os desafios que ela vai ter pela frente. E não é fácil no começo, né? Para ninguém é fácil no começo. Mas se a gente aceitar desde o início que a gente tem que fazer parte do mundinho deles, que a gente tem que se adaptar a eles e não tentar trazer ele para o mundo da gente, acaba se tornando tudo mais fácil. Porque nada fica difícil a partir do momento que você põe na sua cabeça que é você que tem que ir fazer parte daquele mundo, entendeu? Tudo se torna mais fácil, as coisas parecem que portas se abrem a partir daquele momento, entendeu? A partir do momento que você fala assim, eu tenho obrigação de entrar no mundo dele, eu tenho obrigação de fazer parte da vida dele, entendeu? Não ele tem obrigação de fazer parte da minha vida, porque não vai ser no estalar de dedo que ele vai voltar a ouvir, porque não tem como, entendeu? Então é você que tem que se adaptar a ele, é você que tem que fazer parte da vida dele e jamais manter ele excluso da sua vida, do seu dia a dia, entendeu? Porque a pior coisa para um surdo é se manter excluído. E incentivar os filhos também, porque às vezes os filhos não querem vir aprender uma língua diferente, eles querem ficar no mundo deles, que para eles acham que aquele mundo ali é o mundo deles, mas que as mães não desistem e corram atrás para ajudar seus filhos. A escola é uma grande parceria da família ou a família é a grande parceira da escola. Tanto faz a ordem em que se coloque, pois o mais importante é que ambas cumpram com o seu papel educador.